Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Vamos falar aqui de Aécio Neves, Gilmar Mendes, Polícia Federal, coisas envolvendo o PT, a PGR e os estados, a ação que o presidente Bolsonaro ingressou semana passada e também temos novidades ótimas do Lourão, Donaldão, lá dos States. Então, meu querido, pega alguma coisa pra te tomar, relaxa, assista o vídeo até o final e vem comigo. Você já ouviu falar na teoria das tesouras, que consiste basicamente em ter dois falsos antagonistas para disputar alguma coisa? Isso significa que tem duas pessoas, vamos assim dizer, que dizem ser inimigos quando na verdade não são. São coleguinhas, amiguinhos que dividem o poder, porém de fachada, de brincadeirinha, estão sempre a brigar, mas o seu objetivo exclusivamente é manter o controle. Dito isso, vamos aqui, né? Gilmar Mendes arquiva inquérito contra Aécio Neves a pedido da PGR, que disse que não tem elementos suficientes, mas que se aparecer alguma coisa, e nós sabemos que não vai aparecer nada, o caso pode ser reaberto. E a defesa dele é óbvio, né? Já saiu alardeando os abusos que sofreu Aécio. Oh, meu Deus, coitadinho! Vocês não ficam morrendo de dó? Eu canso de dizer que essa gente ri da nossa cara, né? Porque olha isso aqui. Polícia Federal, essa matéria da Veja, aponta 43 ligações, telefonemas entre Aécio e Gilmar Mendes em 2 meses, levando em conta que isso aconteceu em outubro de 2017. Aqui está uma outra fonte do Estadão que está dizendo basicamente a mesma coisa. Meu querido, antes de prosseguirmos, por gentileza, verifica se você já está inscrito aqui no canal. Confere isso, pois a plataforma está sim removendo inscritos. E se não for, por favor, já se inscreva. Eu sempre trago as notícias nesse formato aqui. Aproveita a oportunidade e já deixa o seu like, é de graça. Muito obrigado. Mas, ô Will, o que isso tem a ver, as ligações entre o Sapão e o Aécio? O que isso tem a ver? Ô meu amigo, olha isso aqui, ó. Crise abre caminho para diálogo entre PT e PSDB. Ou não tá mais do que na cara de que o PT e o PSDB nunca foram antagônicos? Inclusive lá no meu canal do Telegram eu mostrei há alguns meses atrás um print meu chamando o PSDB de quê? De comunista. E se você não segue lá no Telegram, por favor, vá nos comentários. Existe um comentário meu fixado. Se você clicar, você vai acessar o meu canal do Telegram, tá certo? Coisas que eu não posso dizer aqui, eu posso falar por lá. Lembram lá de 2016, aquele tempo da crise financeira do inferno? Lembram da narrativa do golpe? Pois é, né, meus amigos? Acho que não existe mais o tal do golpe. Inclusive, os governadores do PT, do PSDB e por aí vai, já estão se alinhando para criar um fórum dos governadores, cujo objetivo é a tomada de poder. Mas, ô Will, o PSDB é Partido Comunista Chinês, o PT é Foro de São Paulo. Diante dessa situação, como que isso fica? Meu amigo, todo comunista faz sempre a mesma coisa. Eles se unem até conquistarem o poder e depois eles começam a briga para ver qual deles vai ter a hegemonia total. A história dos países comunistas e socialistas sempre mostrou esse mesmo modo de ação. Tucanos e petistas têm se apoiado mutuamente e trocados elogios. Meu amigo, quando que tu viu o nosso presidente Bolsonaro, enquanto ele era deputado, trocar elogio com essa gente aqui? E não diga que ele deu medalha pra Nhonho ou deu premiação para Dias Toffoli, porque ele só fez isso depois de se tornar presidente da República. Nhonho e Dias Toffoli eram presidentes do Legislativo e do Judiciário. Ademais, ser presidente pressupõe o bom trato com as demais pessoas do poder público. E olha o que disse o FHC. Da minha parte, ele disse estar aberto a conversar, pois é necessário, pois na concepção do Fernando Henrique é preciso definir quem é o inimigo principal. E prossegue o ex-presidente crápula Fernando Henrique: se for Bolsonaro, como que ganham dele? Meu amigo, faz quantos meses que eu tô dizendo aqui, tu já começou a fazer campanha a favor do presidente Bolsonaro? Os inimigos
todos estão unidos contra ele. E o presidente só tem a nós, assim como nós só temos a ele. E olha só, mostrei o Sapão limpando a barra do Aécio. Mostrei PT e PSDB se unindo. Bem como o tal de foro dos governadores. Apenas 3 estados entregaram relatório à PGR, como noticia o nosso querido amigo Ricardo Roveran. Ele entrou em contato com a assessoria de comunicação da PGR e perguntou quem já tinha respondido. Foi dito que apenas 3 estados responderam e um 4º estado pediu mais prazo. Isso explica o tal do foro dos governadores, a tal da união entre PT e PSDB. Marco Aurélio é o relator da ação de Bolsonaro contra o isolamento, a ação que o presidente entrou na semana passada. Meus queridos, infelizmente, tivemos o resultado da ação do nosso presidente. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal está atrapalhando a vida não apenas do brasileiro, como do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas já era esperado. Em abril do ano passado, os ministros decidiram que governadores locais têm autonomia para adotar medidas de quarentena e isolamento social. Antes disso, em março, o próprio decano, Marco Aurélio Mello é o decano, ele é o membro mais antigo da corte, decidiu que estados e municípios poderiam decidir sobre restrições em locomoção. Ou seja, né, já era totalmente esperado. A decisão do Marco Aurélio não foi sobre o mérito da coisa, mas foi uma decisão processual. O chefe do executivo, o presidente Bolsonaro, assinou sozinho a petição, personifica a União, atribuindo-se ao AGU a representação judicial, a prática de atos em juízo. Considerando o erro grosseiro, não cabe saneamento processual, ou seja, não dá agora para o AGU simplesmente ir lá e assinar a peça. Ela foi assinada apenas pelo presidente Bolsonaro e o ministro simplesmente disse: ó, já era, meu irmão, esquece isso daí, o advogado não assinou, portanto não tem o que fazer. É uma pena, meus amigos, mas não vamos perder a fé, certo? Eu ainda fico com as palavras do presidente. Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura no tocante a isso? Buenas, aguardemos os próximos episódios. Falando do Lourão, meus amigos, Projeto Veritas obtém grande vitória na justiça contra o New York Times por difamação. O Projeto Veritas é um projeto que tem mostrado muita porcaria acontecendo nas redes sociais e na política americana. E obviamente por fazer isso foi taxado pela grande mídia como conspiracionistas e aquela coisa toda que eles costumam nos insultar. Porém, eles, como nós, não afrouxaram e seguiram em frente, foram até a Suprema Corte Americana e o New York Times perdeu. A Suprema Corte Americana falou: não, vocês, New York Times, que estão agindo de forma maliciosa, pois agiram de forma irresponsável, pois não sabiam o conteúdo daquilo que foi mostrado pelo Projeto Veritas. Mas o Will quer saber do Donaldão. Calma, meu amigo, presta atenção aqui. Ele disse que os Estados Unidos não têm uma imprensa livre e deu exemplo do que está acontecendo na fronteira sul. E as grandes redes, CNN, ABC, MSN, etc., todas essas daí estão fazendo vista grossa, fingindo que não veem nada. E as que tentam chegar até lá, o governo Joe Biden simplesmente diz: não, negativo, não vai ver nada aqui. Mas o Will, pra onde o Trump tá voltando? Chegamos na cereja do bolo. Nova diretoria do Facebook deve trazer o Donaldão de volta para as redes. Uma nova formatação da diretoria do Facebook está tomando posse nos próximos dias e então irá dar o seu veredito a respeito do banimento do Lourão das redes do Facebook. O detalhe é que essa mesma formatação por várias vezes deu decisões contrárias às da plataforma, ou seja, existe uma possibilidade bem grande do Donaldão voltar. Se voltar ao Facebook, o Google deve liberar o canal dele de volta, parando de nos banir, e o Twitter deve seguir na mesma balada. Porém, temos uma notícia ainda melhor do que essa. O Lourão confirma uma nova mídia social. Ah, Will, como é que ele vai concorrer contra o Facebook, o Twitter, o YouTube? Como é que ele vai fazer isso? Meu amigo, duas coisas. Primeiro, Donaldão tem grana o suficiente para fazer frente contra essas plataformas. E segundo, e mais importante, só tem um homem no planeta que obteve sucesso em todas as áreas às quais entrou, e este homem é Donald J. Trump.
Sim, meus amigos, ele tem investimentos diversificados em várias áreas e obteve sucesso em todas, incluindo na política. Como eu havia dito há alguns meses que ele não estava parado, que ele estava agindo, pois bem, dentro de pouco tempo deve sair uma mídia social do papel. Será o ingresso mais quente nas redes sociais que vai redefinir completamente o jogo. Ele teve muitas reuniões importantes com várias empresas sobre a criação de uma plataforma que ele espera atrair dezenas de milhões de pessoas. Meu amigo, nunca aposte contra este homem. E aí fica uma dica para você: jamais se entregue, jamais desista, pois esse é o modo de você se tornar invencível. Você não pode derrotar alguém que não se rende. Recuar, sim; desistir, jamais. Por mais que você caia, por mais que doa, por mais que você esteja machucado, sacuda a poeira, levante e siga em frente. Isso vale para todas as coisas da tua vida. Todo vencedor age desse modo. Verifique a sua inscrição, compartilhe este vídeo aqui, ative o sino das notificações. Lembrem que estamos juntos, pois juntos nós podemos mais. Apenas juntos nós podemos defender o presidente Bolsonaro. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, valeu, falou, tchau, tchau.